Fazer aqui uma coisa diferente, que eu vou reagir a um comentário de um camarada aqui num vídeo do Humberto, e mais um corte de um vídeo do Humberto postado agora há 3 horas aí. Um camarada que usa um avatar de David Alves 9521, né? Eu vou ler o comentário dele aqui e vou comentar o comentário dele. Então ele começa dizendo aqui o seguinte: os comunistas depreciam a classe média porque a mesma trabalha. No final das contas, se trata de inveja. Então surge uma massa de pessoas marginalizadas pelo mercado que não conseguem ter aquilo que acreditam ter direito, para tentar destruir a vida das pessoas. Eu não sei de onde esse camarada, para vocês verem o tipo de miopia que as pessoas e a falta de leitura das pessoas, né, a total falta de incapacidade de interpretação de texto das pessoas, porque eu não sei aonde esse cara está enxergando que os comunistas demonizam a classe média, né? Só porque o Humberto falou aqui no vídeo aqui que a classe média sustenta a ideologia da classe dominante, e isso é um fato, é óbvio, e há razões materiais para a classe média sustentar isso, porque na verdade a classe média se beneficia dessa mesma ideologia na estratificação social. E eu não sei onde esse sujeito está enxergando demonização aqui, né? Mas seguindo, como a geração alfa vai sobreviver ao capitalismo? Simples, trabalhando e tendo inteligência financeira. Os que não se adaptarem vão ligar o sininho em canais comunistas e vão querer sabotar a vida daqueles que construíram seu patrimônio com suor e trabalho, potenciais terroristas. Aqui eu quero. Esse trecho aqui é interessante porque isso é exatamente o que o marxismo, ao contrário do que o sujeito está entendendo aqui, é exatamente o que o marxismo faz, certo? O marxismo, ele, ao contrário do que o sujeito afirma aqui, o marxismo justifica a estratificação social das classes ditas classe média, dos estratos da sociedade enquadrados como classe média, né, justifica essa estratificação de classe com base na meritocracia pelo trabalho, né? Porque na visão de mundo dos marxistas, todo trabalhador tem direito ao produto integral do seu trabalho. Então, ao contrário do que esse sujeito está entendendo aqui, na verdade, na visão dos marxistas, por exemplo, uma pessoa que ganha aí 10 mil reais por mês, ela está sendo roubada porque o 10 mil reais por mês não corresponde ao que ela produziu para o seu empregador, no caso, né? Então, se o empregador faturou 10 em cima dos outros 10 que ele pagou para essa pessoa, na verdade, na visão do marxista, essa pessoa teria que ficar com os 20 mil total do que ela produziu, porque os marxistas acreditam que o valor, se dá o valor o valor monetário na sociedade se dá mediante a produção do trabalho, né? Apesar do Humberto ter lido já o livro do David Graeber, mas como todo marxista dogmático, ele lê outros autores e acha uma forma de enquadrar o que puder ser enquadrado desses outros autores dentro da ideologia marxista, e o que ele não puder ser enquadrado, ele simplesmente, mas isso é porque ele é liberal e esse é o pensamento liberal dele, né? Então o marxista todo marxista ele é um dogmático, ele é um catequizado de São Marx, e ele jamais vai admitir que Marx pudesse estar equivocado em qualquer análise que ele tenha feito, certo? Mas enfim, esse aqui é curioso porque, né? Aí ele segue aqui. Ou seja,
O problema não é material, é espiritual. São pessoas invejosas, sem talento e sem brilho, que precisam invejar e destruir aqueles que conseguiram um lugar ao sol. Mais uma vez, esse sujeito está completamente cego, né? Se ele enxergasse realmente a realidade tal qual ela é, ele, na verdade, ele entenderia que os marxistas eles estão defendendo que a classe média deve ganhar mais e os que estiverem abaixo, foda-se, entendeu? Porque a questão os ganhos, as rendas individuais, elas devem ser baseadas na produtividade do trabalho, e essa produtividade nos moldes do que a sociedade determina, certo? Então, se a sociedade valoriza mais um trabalho do que outro, né? Embora o trabalho menos valorizado possa muitas vezes ser o mais importante, né? Mas, por exemplo, entre um cara que escreve um livro e um varredor de rua que mantém a cidade limpa, o cara que escreve livros, na visão dos marxistas, ele tem que ganhar mais porque ele é um intelectual e o outro tem que se esforçar para ser um intelectual, embora no mundo jamais haja espaço para que todos sejam, por exemplo, intelectuais, né? No mundo monetário, enfim, no mundo da... realmente esse sujeito aqui, ele é cego, mas o marxismo, longe de curar as pessoas dessa cegueira, ele reforça essa cegueira nas pessoas e ainda justamente porque essas pessoas enxergam um quadro invertido da realidade apresentada, né? Aí ele segue aqui, né? E você pode ver que o sujeito aqui, ele inveja, né? Ele acha que simplesmente as pessoas que estão abaixo se reclamarem da sua condição é inveja, né? Na visão dele aqui não existe nenhuma injustiça distributiva, não existe nada disso. E na visão dos marxistas, como ele não percebe, se ele percebesse ele apoiaria o marxismo, porque na visão dos marxistas isso é perfeitamente razoável, entendeu? É perfeitamente razoável que haja diferenças econômicas entre as pessoas, certo? As pessoas não têm que ter acesso a tudo, elas têm que ter acesso àquilo que o esforço individual delas lhes permitir que elas tenham acesso, né? Ou seja, é tudo baseado em produtividade no marxismo, é tudo baseado em trabalho individual, certo? Aí ele segue aqui, essa ideologia nefasta, muitos se escondem atrás da maconha, da cocaína e das facções criminosas, e tal como o frango de arregado, não sei lá o que ele quer dizer com isso, nunca ouvi essa gíria nessa expressão, desprezam os trabalhadores mais simples. Aqui é a única parte que ele aquele negócio, como dizem os próprios marxistas, o relógio, mesmo o relógio quebrado, acerta a hora duas vezes no dia que ele acertou, né? Mas tanto os liberais, os capitalistas, defensores do capitalismo, quanto os marxistas desprezam os trabalhadores mais simples. Isso é óbvio, certo? Ambos se baseiam na meritocracia, só que enquanto os liberais e capitalistas se baseiam na meritocracia da herança dos privilégios adquiridos e acumulados historicamente, os marxistas eles se prezam por um privilégio capacitista, ou seja, um privilégio derivado da capacidade individual de cada um na produção, certo? Mas todos eles igualmente acreditam que há pessoas que merecem privilégios e outras que têm que ser relegadas a uma subsistência. Então, aqui seguindo, acreditam que os outros lhes devem algo. As pessoas vêm da favela, portanto, são invasores de terra e querem 1000 direitos, sendo que nem o IPTU pagam. Quer dizer, olha só o racismo do sujeito aqui, né? Mas ele é culpado por esse racismo? É óbvio que não, tá? Interpretar um texto de um cara desse aqui como um texto de alguém mal intencionado é não enxergar as coisas. Tudo isso aqui é estrutural, tá, gente? Tudo isso aqui é um pensamento culturalmente estruturado na sociedade em que a gente vive, seja do lado marxista, seja do lado liberal, ou seja do lado alienado, como é o caso desse sujeito que escreveu esse comentário aqui. Aí ele finaliza com aquele apelo religioso tradicional de, né,
Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para causar intrigas, apenas quero que vocês aceitem a realidade, parem de olhar para os outros e olhem para si mesmos, parem de ter inveja, enfim, né? Inveja. E o que é inveja? Inveja nem existe no mundo real, certo? Porque se uma pessoa se sente mal com os privilégios de outra pessoa, independente de como esses privilégios tenham sido adquiridos, ninguém está questionando legalidade das coisas aqui. A gente questiona a estrutura social tal como ela existe, certo? A gente questiona que as pessoas tenham que depender de esforços individuais para acessar as necessidades da vida aquilo que está socialmente disponível, mediante o avanço científico e tecnológico da sociedade estabelecida, do momento histórico em que vivemos. Então, no fundo, liberais e marxistas são a mesma coisa, e as pessoas que brigam em torno dessas duas ideologias, do liberalismo e do marxismo, são alienados igualmente para os dois lados, entendeu? Então, mais uma reflexão que eu trago aqui a partir de mais um corte do Humberto, porque realmente a gente tem uma sociedade totalmente esquizofrênica, e totalmente incapaz de discernir a realidade entre realidade e fantasia. Isso vale para marxistas, para liberais, para a puta que eu pariu que seja, entendeu? Ficou perdão do palavrão aí. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau.